perispírito e os corpos. Tá? São vários os corpos que nos acompanham em uma vida. Incrível, né? Não é só isso aqui. Que efetivamente é uma jornada de aprendizado. Cada corpo está sintonizado com uma faixa vibratória, possuindo assim uma frequência específica. Ou seja, cada um dos nossos corpos, lá no hinduísmo, eles falam em 7 corpos, e a gente vai estudar esses 7 corpos, né? Aqui tem uma coisa dizendo aprendizado, mas a gente está aprendendo aqui o quê? O que a gente está aprendendo? Eu acho que, São Francisco, você sabe. Manifestar a divindade no corpo físico. Exatamente, a gente está aprendendo, tá, a manifestar a nossa divindade neste plano físico, certo? Que nós somos divinos, certo? Centelhas divinas, criados por Deus, como eu expliquei na primeira aula, né? De Deus. Nós somos criados por Deus perfeitos. A única coisa que nós estamos aprendendo aqui não é ser perfeitos, é conseguir manifestar a nossa divindade, a nossa perfeição aqui nesse plano. Porque nos outros a gente já conseguiu manifestar, certo? Então, cada plano, a gente vai falar dessas frequências vibratórias, cada plano deles, que está muito bem, assim, explicado para os hindus. Mas a explicação deles, né, é uma explicação que já vem milenar. Então a gente tem que trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura, e realmente entender, né, de como é realmente, né? Certo? Então, primeira coisa, por que os espíritos precisam de corpos? E essa pergunta básica. Por quê? Como a gente já viu também lá atrás, né, que matéria é matéria e espírito é espírito, são coisas diferentes, né? Nós somos uma matéria, somos um corpo que tem um espírito, ou somos um espírito que tem um corpo? Ó, pessoal, para aí, calma aí. Pergunta aqui para a plateia, aqui, né, para os universitários, vamos lá. Nós somos um espírito que tem um corpo, ou somos um corpo que tem um espírito? Exatamente, nós somos um espírito que tem um corpo, ou seja, o corpo é matéria, e a gente não é matéria, como a gente já viu, né? Deus criou 2 elementos. Um, que é o elemento inteligente, que somos os espíritos, e o outro, o elemento material, né, que é a matéria. E a matéria é desprovida de inteligência. E o espírito é desprovido de materialidade, ou seja, ele, para se expressar, ele vai ter que entrar na matéria e aprender a se expressar na matéria. Por isso, voltamos ao slide passado, né? Estamos aqui aprendendo a nos manifestar nesta densidade da matéria. Então, para que possa atuar nas diversas dimensões que habita, das mais densas às mais sutis, né? E essa que nós estamos aqui, esse corpo biológico aqui, ele é a matéria mais densa, né? Estamos aqui exatamente no fundo do poço, onde a matéria é mais densa. A gente entrou na matéria onde ela era mais rarefeita, menos densa, né? Certo?
Se reveste dos corpos apropriados para interagir com cada um desses níveis energéticos. Né? Por que níveis energéticos? Nós já estudamos nas 2 últimas aulas, né? Que nível de energia sólido, líquido, gasoso, plasma, luz, energia pura. Né? Isso no mundo que a gente vive, no plano físico. Então tem vários níveis energéticos, tem várias formas de matéria. E nos outros planos a gente entende como energia. Né? E a gente sabe que energia e matéria é a mesma coisa. Você lembra do tio Einstein? Né? Então, e é justamente aqui, né? Sabendo que o corpo físico é formado pelo material mais denso, é igual a MC2. Tio Einstein, né? Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Né? Certo? Já vimos isso. Em física, a equivalência massa-energia é o conceito de que qualquer massa possui uma energia associada e vice-versa. Então, voltamos à aula passada, no conteúdo passado. Né? Revejam, né, a aula que está no YouTube. Então, perispíritos e os corpos, na tradição milenar do espiritualismo, não é espiritismo, é espiritualismo, descreve a existência de 7 corpos. Principalmente os hindus falam muito disso, o hinduísmo fala sobre 7 corpos, né? Isso todo mundo já viu. Então, eles têm os corpos mais sutil de todos, que é o átmico, né? O búdico, o corpo mental superior, corpo mental inferior, corpo astral, que a gente conhece mais, e o duplo etérico e o físico, plano físico, plano etérico e o físico. Então esses são, contando bem aí, vocês vão chegar a 7, certo? É interessante, bem interessante. Vamos destrinchar cada um deles, porque é importante você entender isso, porque é a base de toda a nossa apometria de alta energia, tá? Porque nós vamos trabalhar e acessar todos esses planos com a nossa energia, ou esses planos vão nos acessar, certo? Aqui. E é justamente o que a gente veio fazer aqui. Nós descemos, passamos pelo átmico, passamos pelo búdico. Não passamos. Estamos no átmico, estamos no búdico, estamos no mental superior, estamos no mental inferior, estamos no corpo astral. Aqui, esses dois aqui formam uma só entidade, né? Nosso corpo etérico e o nosso corpo físico. Eles trabalham juntos. Né? Estamos lá também. Estamos aqui no físico. Agora só tem um problema. A gente chegou aqui embaixo. Agora, como é que a gente se reconecta lá em cima? Mundo de regeneração. Regenerar o quê? Regenerar é refazer. De novo. Então, como é que a gente vai reconectar todos esses corpos de novo para chegar fora da matéria e nos reconectar por um final com o Criador, com Deus, com o próprio Deus, né? E aí essa nossa missão, nosso objetivo agora, né? Então, esses aqui, ó, o corpo átmico, o corpo búdico, o corpo mental superior, essas partes nossas estão conectadas com Deus, falam diretamente com Deus. Mas só que nós aqui embaixo, não.
Então nós precisamos. E um dele, e essas partes também não falam com a gente. Então é uma falta de comunicação total de nós mesmos com nós mesmos, com as nossas partes superiores. O pessoal antigamente falava na unificação e tal, blá, 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 que é justamente isso, você religar tudo, né? E esse é o nosso papel hoje. O mundo de regeneração é para a gente, nosso objetivo aqui é religar tudo, porque a conquista da matéria já foi feita. Nós já estamos aqui, já estamos nos expressando aqui, sabemos mais ou menos como fazer, mas agora a gente precisa se reconectar. E é mais ou menos assim, tá? Tem um fiozinho energético que liga o espírito ao corpo átmico, ao búdico, ao mental superior, ao mental inferior, ao astral, ao etérico e ao físico. Notem que isso aqui, ó, são representações, tá? Só o corpo astral e o duplo etérico e o físico tem essa forma humana, certo? Os outros, o mental inferior é uma bola, o mental superior é digamos assim, uma flor com fogos, com pétalas. Aqui estão 1000 pétalas e aqui muito mais. Então a energia vai subindo, né? E para cá a energia é tanta que não tem forma. Ele não tem uma forma. É uma forma de luz. E aí a gente vê, né? O anjo vem para nós, chega com uma forma de luz e depois ele se transforma num anjo. Claro, ele vai descendo a sua energia até tomar a forma de anjo. Porque na sua energia pura, é só energia, é só uma luz. É só uma luz. Ele não consegue. Essas matérias aqui, ó, não conseguem ser formatadas, ter uma forma. Então é só uma bola de luz, uma bola de energia. É bem legal. E eu já tive aqui. Já me mostraram como é que é aqui. É como se você estivesse dentro d'água, né? Um peixe dentro d'água com as correntezas. Então eles veem as correntes energéticas. É como você fosse poder ver aqui passando as frequências de rádio, né? E aí você não tem um corpo, você é uma energia também no meio daquelas todas. Então é como um peixe nas correntes marinhas. Pai, é super legal. E cada uma tem uma cor, tem uma energia, tem um formato, tem uma velocidade, tem uma potência. É uma loucura. Eu perguntei assim, mas como é que como é que você consegue se situar aqui? Como é que você consegue se orientar? Não, isso é fácil quando você se acostuma. É como você está dentro do submarino, andando debaixo d'água, né? Essa foi a minha conclusão. É bem interessante. E aqui, tá? É uma classificação conforme o esoterismo de Kardec, né? Por isso que chama-se perispírito. Então, os 7 corpos estão aqui, tá? Começando de baixo: átmico, búdico, corpo mental superior ou causal, que é o espiritismo dá o nome de causal, mental inferior ou mental, astral ou perispírito, que chamam, né? E corpo etérico, o duplo etérico e o corpo físico. Só que no espiritismo eles chamam isso aqui, ó, de corpo físico, o duplo etérico e o resto todo, né? Que é os corpos astral, mental e causal, né? E chama tudo de perispírito.
Fica fácil? Perispírito. Mas é o corpo astral. O perispírito é o corpo astral. Né? E eu prefiro falar de corpo astral do que perispírito. A gente trabalha isso de uma forma bem interessante. Até aí, entenderam? Tá? Então, a nossa clássica, né? Isso aqui, se você entender isso aqui, sai tudo, né? Elemento inteligente universal, que se individualiza e vira o espírito inteligente, né? Certo? Fora da matéria, é lógico, né? O fluido cósmico universal, né, que a gente colocou ali como quarks, né? Que é um desses, se combina, e os quarks se combinam, formando a matéria e a energia. Lá na equação é igual a MC2. Tio Einstein agradece que a gente chama ele. Aí a interação entre o espírito puro, né, fora da matéria, com a matéria, faz a interação, e nós temos o espírito na matéria, ou no corpo, ou na primeiro degrau, né, de cima, ou a parte mais, digo assim, menos denso, ou mais sutil da matéria, que é formando o corpo átmico. Que aqui, né, eu botei um corpo, mas não é assim, né? Não tem essa forma. Mas é só para ficar ilustrado, tá? Para vocês entenderem. Corpo, a gente vê assim, né? Não vê não vê uma bola de luz, para nós não é um corpo. Mas aqui, para ficar ilustrado, é um corpo energético na forma do corpo. Qual corpo que tem essa forma? Ô, pessoal, corpo astral. Certo? O corpo astral tem forma humana. Os outros para cima não tem. É apenas uma bola de luz. Certo? Tá? Então nós vamos... Tá? A tríade superior é uma coisa que fala teosofia em alguns lugares. A tríade superior, né? É como eles chamam os corpos mais altos, tá? De energia mais alta, a tríade superior, que é o corpo átmico, búdico e mental superior. A teosofia coloca como a tríade, o triângulo superior. Por quê? Porque esse aqui, tá? Esses três corpos, ou as nossas consciências que habitam esses três corpos, têm contato direto com Deus, com o Criador. Porque eles não têm problema de comunicação entre eles, porque aquilo ali está dominado, já está conhecido, né? Já é uma coisa conhecida há bilhões de anos. Já é uma coisa conhecida, isso aí, eles se comunicam entre si, que é uma beleza, né? Mas nós estamos aqui embaixo, né? Nós estamos aqui ralando na parte mais densa. Então nesses corpos, esses corpos são permanentes, tá? Certo? Nosso espírito vai ter esses corpos para sempre, ou pelo menos enquanto estiver na matéria. E como a nossa missão é dominar e nos expressar na matéria, será para sempre. Enquanto a matéria existir, nós teremos esse corpo, né? Nesse corpo são realizados o planejamento e o controle das encarnações, principalmente esse e esse, né? É planejada a nossa encarnação. A encarnação quer dizer o quê? Corpo biológico, corpo de carne, né? Certo? Então, a nossa estadia aqui, ela é planejada aqui. Então, aquele conselho carne que o pessoal fala e tal, está todo ele aqui, certo? Faz a monitoração
do pessoal que está, nós, aqui embaixo, né? Aqui embaixo, esse pessoal que faz. Mas vamos falar sobre... aqui está o espírito inteligente, tá? Certo? Que não tem forma. Que está fora da matéria, né? Então ele vem, né? Entra na matéria aqui, forma o corpo ático, depois ele vem, forma o corpo búdico e depois mental superior. Vamos falar do corpo ático. Constitui a primeira interação do espírito inteligência com a matéria essencial. Que aqui a gente viu que seria o nível das cordas, né? Das membranas e tal, lá da aula passada. Quem toca as cordas? Quem dá o tom das cordas? Música, né? Temos uma professora de música aqui. É o espírito, nós já vimos isso, né? Quem toca as cordas é o espírito, né? Teoria das cordas e membranas. Quem toca o tambor? O espírito, né? Então, que também é conhecido como observador pela ciência. Então, o espírito se recobre da matéria mais sutil do universo. Sim. O espírito se manifesta no plano ático, formando a consciência do tipo 13. Nós estamos integrando a 5, mas eu estou falando da 13. Certo? Porque foi numerado as consciências. Certo? De 1 a 15. Mas a gente vai ver no próximo slide. Certo? Nos próximos slides eu vou falar sobre isso. Sendo o animal a consciência 3, o vegetal a consciência 2 e os micro-organismos consciência 1. Então, é tranquilo. Mas essas a gente não vai falar. Certo? A nossa maior consciência imersa na matéria, nossa consciência átmica, eu sou o eu cósmico. Então, é a nossa, dizemos assim, a nossa maior consciência é a que está fora da matéria. Né? Certo? Porque não tem nada impedindo, não tem nada limitando, porque não existe matéria. Então, a nossa maior consciência seria a 14. Estaria. Certo? E a 13 é a que está no átmico. Ora, se ela está no átmico, tem matéria. E se ela tem matéria, ela está, de certa maneira, constrangida, limitada a sua manifestação pela matéria. Né? Mas a matéria do átmico é tão sutil, que é a nossa consciência material mais elevada. É um pouco menor do que a nossa consciência que está fora da matéria, mas está constrangido. Depois a gente tem um gráficozinho ali que fica mais fácil, tá? Corpo búdico, né? Aí lá, como os hindus se visualizam um corpo búdico, certo? É o corpo que formamos no plano búdico, onde os espíritos formam e se manifesta com sua consciência tipo 12. Ou seja, é uma consciência mais baixa. Por quê? Porque a densidade da matéria nesse plano é um pouco maior, ou bem maior, de repente,
em relação ao plano átmico. Então, ela vai te impedir de se manifestar cada vez mais. Ou seja, ela vai te apertando. É como você botar uma camisa folgada, depois uma camisa menos folgada, aí vai apertando. Até nós estarmos aqui no corpo físico, que é uma camisa de força. Que você não consegue se mover. Entendeu? Praticamente. Então aqui é muito pesado. E nos constrange demais. Então, é formado uma matéria mais densa que o átomo, então, realmente o que eu falei, tá? Nos impede cada vez mais, quanto mais densa é a matéria, quanto mais a gente desce, é como você mergulhar no mar. Então você vai mergulhando, aí a pressão vai aumentando e vai te esmagando. Certo? Tanto é que chegou lá, o pessoal foi visitar o Titanic, a pressão lá embaixo está a 5 quilômetros de profundidade, foi tão forte que esmagou o submarino. Né? Exatamente a mesma coisa. Né? Superfície fora da matéria. Entrou um pouquinho d'água, até os 10 metros, 20 metros você está no átmico, aí vai descendo e vai apertando, e a água vai te apertando. A pressão da água vai te apertando. Né? E nós estamos, digamos, aqui no fundo estamos junto com o Titanic. Né? Certo? E as consciências deste plano, do plano búdico, são mencionadas na Bíblia. Sim, elas são mencionadas na Bíblia. Né? Quando ele fala e diz assim: eu sou o alfa e o ômega. E aí, quando eu entrei em contato com a minha consciência búdica, eu pedi um nome e ele dizia AZ. AZ. Azur. AZ. Aí depois que eu fui me tocar, que A é alfa e Z é ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Inacreditável. Mas aí ele disse: pelo amor de Deus, está lá na Bíblia, quando ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega, e aí ele tem, né? Então, procura lá que eu sou o alfa e o ômega. É uma consciência búdica. Está no plano búdico. Legal, né? Bacana. Mental superior. Corpo mental superior ou causal, né? Que é a união dos 3 últimos corpos, né? Os 3 primeiros, na verdade, que é o átmico, o astral, o búdico. Desculpa. Muito bem. Estão prestando atenção. E o mental superior. A união desses 3 no espiritismo, na literatura espírita, chama-se corpo causal. Sim, porque se ali vai ser, como é que se diz? Vai ser projetada e programada toda uma reencarnação, é a causa de tudo. Certo? Por isso que é causal. É a causa. E ele ainda tem mais problema, porque é ainda mais pesado, você ainda está mais fundo no oceano, ou seja, você ainda está mais constrangido porque essa matéria ainda é mais densa. Que perto da nossa é nada. Certo? Perto do que a gente vive aqui, isso aqui é absolutamente nada. Né? É você andar pelo espaço sideral. É bem assim, você está fora entre
a lua e a terra, né? Não tem nada ali. Pressão zero, né? E essa consciência é do tipo 11, né? Então é essa consciência tipo 11 que elabora todo o plano encarnatório, né? Vê o que foi feito, o que deve fazer, qual é o próximo objetivo. E qual é a nossa tarefa aqui? Repete. Manifestar a nossa divindade no plano físico. Ou no corpo físico. Mas no plano físico, que é mais o... Né, ou seja, transformar isso aqui no céu. Certo? Porque eu vou manifestar a divindade em mim, né? A Marilei vai manifestar aqui a divindade dela. O Rômulo também, né? A Tânia também. Então, nós vamos poder, é claro, no mundo de regeneração, quando a gente conseguir se reconectar, ter energia suficiente para se reconectar com as nossas consciências superiores, certo? A gente vai ter condições de acessar o 11 e então fazer a volta para casa. A gente não vai sair daqui, mas a gente vai voltar porque a gente vai se reconectar com Deus por essa linha que eu mostrei lá no início, tá? Naquela figura que estavam os corpos aqui, né? Então, essa consciência no plano mental inferior é superior. Conhecida pelo nome de eu superior, o meu eu superior. O meu eu superior, que todo mundo quer se conectar e atingir, está no mental superior e é o nosso 11. Certo? 11. O nome do meu 11 chama-se José. Certo? Chama-se José. Tá legal? E aqui vamos... Viu, Lília? Aqui é uma das coisas que eu expliquei lá, tá? Então, Deus é a consciência maior, onde todos estamos conectados. Também tem no esoterismo, no espiritualismo, que Deus é como se fosse um sol que joga seus raios, né, para fora. E esses raios são os espíritos, somos nós, que atinge, né, que vai e atinge o plano físico, esse azul mais claro aqui. E aí ele bate aqui, como... E é interessante porque a gente tem agora com esse negócio das Voyager, né, que estão fora do sistema solar, né? Tem a pausa, né? Tem um lugar onde a irradiação do Sol encontra a irradiação do universo, ou da Via Láctea, e aí parece que cria uma barreira ali, né? Certo? E essa barreira é essa barreira aqui, né? O espírito bate aqui. E aí ele vai entrar. Ele vai ter que entrar na matéria. Isso tudo aqui é matéria, né? Então, e nós criamos uma consciência 14 aqui. Nossa consciência, né? Não está lá no livro dos Espíritos? Deus criou o espírito, fora da matéria. Ele não é matéria, então não está aqui dentro. Está aqui fora. Isso aqui é a matéria. Tá? Certo?
Tá legal? Aí ele vai entrar na matéria, ou seja, ele vai começar a tocar as cordas. O observador, te lembra da aula? É? Aí entra na primeira, então nós criamos uma consciência átmica. 13. Entramos mais fundo, né? Aqui tem uma barreira, né? Isso aqui é bom com ótica, né? Então, com ótica. Nós temos uma barreira aqui, que aqui é uma densidade maior, uma densidade menor. É como você querer misturar água com óleo, né? Fica aquela. Então, aqui é o óleo, aqui é a água, né? E aí você tem uma barreira, e aí ele afunda, entra, cria a consciência búdica, certo? E aí ele passa para cá, para o plano mental superior, que é a consciência do mental superior, do plano mental superior, que é a 11. Por que isso? Por que ele tem que ter consciência? Porque ele tem que passar informação, tem que passar energia vinda de Deus. Como é que o comando de Deus passa para cá? Você precisa de uma consciência aqui, uma consciência aqui, e uma consciência aqui. E aí, como é que esse aqui se comunica com Deus? Passa uma consciência búdica, átmica, espírito, ou seja, linha telefônica. Linha telefônica. Né? Ou telégrafo. Não, não pode. Certo? Cabo de internet, fibra ótica aqui. Se comunica tranquilo, mas você precisa dessas estações repetidoras. Né? E na verdade não é só isso. Essas consciências são extremamente enormes. Extremamente enormes. Eles são realmente enormes. Né? Tem uma sapiência muito grande. E elas estão loucas para começar a nos passar essas informações. Por isso que eu digo que eu não estou ensinando ninguém aqui. Estou fazendo vocês lembrarem. Ou seja, fazer essa comunicação. Porque todo o conhecimento que você precisa está acumulado aqui. Só que você não tem contato, não adianta. Então, e o nosso contato onde está hoje no mental é superior? Não, eu vou falar agora. Não está aqui. Nem no plano mental. Você fala com o teu eu superior, você não fala com o seu eu superior. Você até quer, mas não consegue chegar lá. Tá? Não tem como. Tá? Não tem energia no sistema para chegar até ali. Ou seja, aquela meditação dos 500 que vocês estão fazendo aqui na terça-feira é preparação para cá, para vocês conseguirem entrar em contato com aquilo. É 500 vezes 500 vezes 500, é 500 elevado a 500. É por aí. Tá? Nós estamos muito mais abaixo, então. A energia é para você atingir esses aqui. Ou pelo menos para que eles te alcancem. Porque você não vai conseguir chegar à energia deles. Mas eles vão conseguir te alcançar. Aquele negócio, né? Eu ponho a mão, aí o outro está lá, né? Estou aqui, botando a mão. Né? Aí você também está botando a mão, mas a gente não consegue pegar a mão. Porque tem uma distância muito grande. E assim você encurta a distância. Distância aqui, energética, tá? Muito grande, gente. Então você consegue encurtar essa energia. Quando você faz uma oração, você eleva a tua energia interna, mas não é suficiente. Beleza. Então, aqui eu chamo de dupla semimaterial. Por quê? Porque é bem mais denso. Aqui nós temos uma densidade muito maior do que as outras três. E foi descoberta uma coisa que eu estava assim, pensando, mas por que tem mental superior e mental inferior?
O que divide isso? Né? Pois eu vou dizer. Existe um plano, tá? Exatamente como o duplo etérico, que divide o astral do físico. Tem um duplo etérico ali no meio. E o duplo etérico não dá para... O nosso corpo duplo etérico, ele não tem inteligência. Não, ele tem inteligência, mas não tem uma consciência. Certo? E esse duplo mental também. Ele tem uma inteligência, mas não tem uma consciência. Então, foi abstraído. E é uma região, sabe, como... eu não coloquei, mas eu vou colocar no próximo curso. É como se fosse, sabe a imagem de Júpiter? Já tem aquelas nuvens assim, que uma tempestade é para a esquerda, outra para a direita, outra para a esquerda, mas no meio na interface daquelas tempestades tem uma coisa assim, um redemoinho, uma coisa horrível ali, se você pensar, né? É exatamente isso. Exatamente essa interface. Então aqui não tem condições de se criar nada. Não, as estruturas, né? Corpo físico, né? O corpo, né? Os corpos, que é uma estrutura material, não tem como se formar. Mal ou bem a gente consegue no planeta Terra, que é um planeta que tem forças telúricas altíssimas devido ao seu tamanho, certo? Quanto maior o planeta, mais esses planos são densos e conturbados, né? Muita energia, né? A mesma coisa você está dentro de um liquidificador, ou então num vendaval, num tufão. Aquilo ali destrói tudo, mói tudo, né? É o ar assim. Né? Tem até aquele filme Twister, os caras brincam que aparece uma vaca, leva a vaca, leva a plantação, leva a telha, leva carro, leva tudo. Pois é, aqui é um lugar desse, certo? Então, mal você consegue fazer uma estrutura de passagem de energia e comunicação. E você tem que passar por esse plano. Então, da tríade superior passa aqui. Como a Terra é muito grande, isso aqui é muito conturbado, né? É um furacão, aqueles Katrina 6, 9, 10, categoria 13, 14, sabe? É um negócio muito forte. E aqui tem a dupla esse material, que é o mental inferior e o astral, certo? O plano astral a gente conhece, e o mental inferior a gente supõe, né? Eu ouvi notícias e tudo, mas tem nos livros espíritas, principalmente o Nosso Lar, que ele fala que André Luiz, né? Ele deixou o seu corpo astral na câmara que ele estava e foi visitar a sua mãe no plano mental. Tem esse relato lá, né? Ou seja, ele desdobrou, ou seja, ele acessou o seu próprio corpo mental inferior. A consciência dele se foi para o mental inferior, certo? E esses dois corpos são permanentes e particionáveis. Aí vamos ver por quê. Na verdade, a consciência 8, o corpo os dois são particionáveis. Ou seja, como é que eu vou dizer particionáveis? Consegue uma folha lá? Tá lá, tá lá
está ali no armário dos livros. É porque o pessoal fala assim, é indivisível. Não, o corpo é indivisível, né? Você vai esquartejar o corpo. Mas não é assim. Tanto o corpo astral como o mental superior, eu assim, que o corpo, tá? Astral, principalmente o astral, o corpo da consciência 5, né? Sabe que o astral é o quê? É psico, né? Ele pensou forma, né? Certo? É ideoplástico. Então pensou forma, certo? Pensou forma. Por isso que as pessoas têm aquela aparência, eles pensam que, eu tenho, na cabeça dele, né? Ele diz assim, mas eu tenho uma perna mais curta que a outra. E aí daqui a pouco, como é ideoplástico, encurta a perna. Mas ele não tem a perna, ele tem a perna que ele pensa que tem. Se ele pensa que tem uma perna mais curta que a outra, ele vai ter uma perna mais curta que a outra. Malgrado ele. Né? Se ele diz, eu tenho 4 metros de altura, ele vai ter 4 metros de altura. Né? Por quê? Porque ele idealizou isso. Se é ideoplástico, agora tem 4 metros de altura. Né? É um pouquinho difícil a gente pensar, porque a gente vive nessa matéria. E essa matéria não é ideoplástica, certo? Então é assim. Tá? O corpo astral, tá? Vamos dizer assim, que eu vivi, né? Como Joana. Aí então, meu corpo astral, né? Aqui está a Joana. Por isso que é particionável. Né? Então aqui está o corpo astral, está a Joana aqui. Certo? Essa é a Joana. Esse é o corpo astral da Joana. Está desligado de mim? Está partido? É outro? Não. Está ligado aí, ó. Aqui está o corpo. Mas aqui eu vivi como João. O João está onde? João está aqui. E agora eu tenho a Joana e o João. É a mesma coisa. Partir? Está partido? Está quebrado? Está rompido? Não. Aqui está a Joana, aqui está o João. Aí, da outra vez, eu vi Zé. Aqui está o Zé. Está partido? O corpo astral? Não. Ele está particionado. Mas não está partido. Não está arrebentado. Né? Cada um tem um corpo. Mas o próprio corpo astral, não. Entenderam? Como é que funciona? Bem assim. Isso é possível, então seria. Sim, eu vim como? Vivi como Joana, vivi como João, vivi como Zé. Posso ter vivido como Mariazinha também, não tem problema. Estão todos conectados. Viram o fiozinho? Agora? Viram o fiozinho? São as consciências 5. São os fragmentos de consciência 5. Tá, mas aí depois que tu trabalha essas. Eu não trabalho essas consciências. Tá, mas elas vão embora? Não, elas. Aí faz o seguinte. Aí elas passam uma cola aqui e aí elas não são mais. Ou seja, eu passo uma cola e regeneração. Era assim
Mundo de expiação e prova. Mundo de regeneração. Voltou à folha normal. Precioso. Todas as conceições Tudo regenerado, ó. vão chegar em você. Tudo junto, a mesma coisa. Né? Aí é Tá? São corpos permanentes e particionáveis. Particionáveis porque não são arrebentados, não são partidos. Né? Nesses corpos são realizados a execução dos projetos encarnatórios. Sim, porque eles também são, porque quando você não consegue fazer, quando o Zé aqui, coitadinho do Zé, o Zé não conseguiu completar a sua plano encarnatório aqui no plano físico, ele vai tentar no plano astral. Mas são consciências separadas ou iguais? São fragmentos de consciência. Fragmentos de consciência. Sim, a consciência 5, ela se fragmenta, exatamente como o corpo. Funciona exatamente igual. O exemplo do lado do vaso quebrado. Exatamente. Certo? Corpo mental inferior é formado de uma densidade material mais baixa após a barreira do duplo mental. Você lembra do duplo mental lá? Então, é um corpo energético em forma de esférico, está aqui ele, tá? E é distribuído em várias consciências e seus fragmentos. Ou seja, nós temos várias consciências habitando o nosso corpo mental inferior. Tá? Ou várias consciências nossas têm um corpo no mental inferior. Né? Porque é ideoplástico, onde pensa, cria. Mas aqui o corpo mental inferior não é ideoplástico, mas a ideia permanece. Tá? Certo? Tá legal? Tá. O espírito se manifesta nesse plano, se utilizando de vários tipos de consciências para englobar todas as faixas vibratórias do mental inferior. Nós vamos ver isso. Tá? O mental inferior é um lugarzinho tipo assim, né? Cheio de faixas vibratórias, cheio de correntes energéticas para lá e para cá. Né? Então é um lugarzinho meio, principalmente o mental inferior da Terra, graças às forças telúricas da Terra, é um lugarzinho bem difícil, tá? Talvez pior do que aqui. Os tipos de consciência que habitam esses corpos são 9, 8 e 7. Sendo a 9 a de ligação com o 11. Então o 11 está lá no mental superior e se liga com a 9. Só que ele está se ligando através de um canal de comunicação energética e de comunicação que passa pelo duplo mental, que é um lugarzinho bem complicado. E aí essa comunicação era, no mundo de expiações de provas, quase impossível. Né? Era telégrafo mesmo, não era nem internet de escada, telégrafo, nem telefone. Né? Por isso que a gente está desconectado. O próprio 9, que é a nossa consciência que a gente consegue ter acesso, né? Ele também não tinha acesso, mas no mundo de regeneração já tem acesso facilitado através do duplo mental, certo? Já tem. Então, por isso que a gente precisa ajudar aqui.
A nossa energia que a gente consegue gerar com nossos chakras aqui é suficiente para ajudar ele a aumentar cada vez mais a sua energia. Né? Nós aqui embaixo estamos gerando energia suficiente para que esse corpo consiga se conectar com o próximo. É bem interessante. Eu sei. Porque eu consegui através disso. Senão eu não tinha conseguido. Certo? Através da elevação da energia dos nossos chakras aqui. E daí a gente eleva a energia dos nossos chakras. A gente consegue ter energia para elevar a energia dos nossos centros de forças que ficam no astral, que depois consegue aos fontes de força que ficam no corpo mental inferior. E aí, turbina de avião, liga, fala, aí ela vai pegando fogo, ou seja, ativando os outros estágios, e aí até que ela consiga chegar na sua rotação máxima, e aí o avião pode decolar. Corpo mental inferior, consciência tipo 8, está numa região que causa sua fragmentação. Olha só, consciência 8, ela se fragmenta também, porque ela está num lugar extremamente inóspito. Então, as energias fazem com que elas se fragmente. Né? Criando subpersonalidades autônomas das suas capacidades. São medianeiras em relação à consciência 9. Ou seja, daqui para lá a gente tem que passar pela 8 para chegar na 9. Só que a 8, ela está igual a 5. Ou seja, toda a partida. Ou estava igual a 5. Que agora com essa energia chegando mais, ela consegue se recompor assim como a 5. Né? Energia, a consciência 5, ela se recompõe, ou seja, se reintegra, se unifica com 50 mil, né? E aqui também tem uma energia que ela também vai se recompor, e ela tem hoje essa energia para se manter una, certo? A gente vai ver isso depois, tá? Mas eu tenho que dar aqui para vocês. É aquela informação que vocês vão ver depois, tá? Vocês vão ver a utilidade dela depois. Porque é diferente, é totalmente diferente do que eu estou falando aqui do que as pessoas que falam desses planos. Aliás, é totalmente diferente da aula que eu dou que está no YouTube. Totalmente diferente, tá? E a consciência 7 é o elemento de ligação entre este plano de consciências com o plano astral. Suas possibilidades são as mais limitadas entre as suas irmãs. Ou seja, cada vez que nós adensamos ou entramos numa matéria mais densa, mais limitada fica a nossa consciência. É a mesma coisa que a gente mergulha. Quanto mais fundo estamos, mais difícil nos locomover, né? Certo? Até que esmaga o coitadinho do submarino que foi visitar o Titanic, né? Não aguenta. É a força tão que você fica ali, ó. Não vai. Né? A mesma coisa tem aquele filme do Negócio de Honra, que é daquele mergulhador que bota aquele escafandro, né? E anda debaixo do mar, né?
Por quê? Porque, pô, ele faz um esforço danado. Porque aquele escafandro é pesado, duro, né? Ele está ali, mas ele se movimenta, ele consegue se movimentar assim, caminhar embaixo do mar, mas com um esforço danado. A gente está aqui dentro. Esse corpo para nós é igual um escafandro. É difícil de você manipular, se expressar, né? A dificuldade de expressão nossa, de raciocínio, de tudo, né? Nosso é muito mais fácil. Aqui é brabo, né? Nosso cérebro também é uma coisa lenta. E esse corpo biológico, para pilotar ele, é brabo. Certo? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? A 10, como assim, ser focado? Ah, 10! Perguntaram da 10. Muito bem! Grande pergunta! Faz tempo que eu estou esperando pela 10, aí ela não aparece, é agora que eu vou. Cara, o problema é o seguinte: a consciência 10 ela teve que ser suprimida. Por quê? Porque para passar pelo duplo mental, por esse plano duplo mental, o que seria da consciência 10, o tamanho dela, a potencialidade dela, foi gasta ali. Ou seja, pula da 11 para 9, porque a 10 não tem condições de ela existir, porque a perda que a perda de consciência entre a 11, que está no mental inferior, no mental superior, desculpa, com a 9 da mental inferior, é tão grande que o que seria a 10 foi uma barreira. Foi gasto na barreira, não tem condição, né? Certo? Porque o rebaixe de possibilidade foi enorme, tão grande, que o que seria um equivalente de uma consciência 10 morreu ali, né? Foi gasta ali, foi inutilizado ali. E aí, por exemplo, é de 1 para 1 milhão, né? Seria, né? Aí esse 1 para 1 milhão já foi, aí está em 1 para 1 bilhão, né? A diferença. Mais ou menos seria essa diferença. A 11 seria, para 10 seria uma 1 milhão de vezes menor que a outra. Mas esse acabou, a 9 é 1 bilhão menor. Certo? É muito menor. Certo? Então, as capacidades, todas aquelas coisas que seria de uma consciência 10, não é possível. Nessa caminhada toda, alguma coisa teria que ser sacrificada. Exatamente, essa descida, muita coisa foi sacrificada. Né? Muita coisa. E nós estamos aqui embaixo, consciência 5 foi bem sacrificada. Certo? Por isso que ela se partiu, não aguentou. Hoje nós somos a consciência 4, né? Não, hoje nós somos a consciência 6. 6 hoje, né? A consciência 4 é a consciência antes do mundo de regeneração. Certo? Aliás, no início do mundo de regeneração era a consciência 4. Tá? Então, o corpo astral é um corpo energético mais denso. Né? Depois do corpo energético astral, habitável é o nosso corpo físico. Então, olha só a diferença energética que tem e a diferença de capacidade que tem. Né? Por isso que eu chamei aquilo de duplo mental, que é a parte do duplo etérico. O duplo etérico também rebenta faz essa barreira também, né? E também não tem consciência o corpo duplo etérico.
Ele é um corpo energético que tem inteligência, ou seja, ele consegue se manter, né? Mas não consegue, né? Não consegue ter uma consciência lá. Então tem uma perda muito grande, né? Certo? E nós no astral, pô, quando você sonha, você voa, você faz um escambau lá. E aqui o que faz? Se arrasta. Essa diferença, imagina essa diferença lá entre os outros, no duplo mental. Cara, é muito maior. Esse teletransporte só na mente. Sim, pensou, eu estou, é mentor, né? É ideoplástico. Então, se eu estou aqui, eu penso, está lá, então eu estou lá, porque... o pessoal dá, mas nada se propaga, não se consegue acelerar a velocidade da luz. Tá, concordo. Mas qual é a velocidade da luz no plano astral? Né? Certo? Qual é a velocidade da luz no plano astral? Não sabe, então. Para nós é instantâneo. Demora um tempo, mas o tempo é tão ínfimo que para nós é instantâneo. Não consegue nem medir, né? Ele possui várias funções que permitem ser distribuído em várias consciências. E seus fragmentos, como eu mostrei ali, né? Que habitam em várias faixas vibratórias de forma o plano astral. Que formam o plano astral, né? Então, o plano astral também tem camadas energéticas, tem faixas energéticas. E a gente vai estudar as faixas energéticas do plano astral numa aula da frente, aí mais na frente, né? Então a gente já conhece, né? As trevas, o baixo umbral, o médio umbral, o alto umbral, né? São tudo faixas vibratórias do plano astral, certo? E o corpo astral é a base para os corpos mais densos. Sim, ele tem a força. Então, corpo astral, né? É assim também, certo? Por que a forma? Porque no corpo astral está a matriz. E quando você tem alguns problemas aqui, principalmente fragmentado com uma consciência assim, ele cria um corpo que não é bem o melhor corpo que a gente pode ter. Sabe? O pessoal estudou MOB, né? Modelo organização biológico. Se esse modelo organizador biológico tiver um problema, você tem um corpo com um problema. Certo? E como tem pouca energia no sistema, o corpo astral fragmentado não tem energia suficiente para se limpar desses defeitos vindos de culpa, de tudo, porque é ideoplástico. Então, você vem com uma deficiência devido a esta falta de energia. Então, quando a gente trabalha a nossa energia aqui, certo? A gente está curando o nosso corpo astral. E quando curar o nosso corpo astral, quando a gente vir na próxima vez, a gente vem com uma saúde perfeita. E também a gente cura o nosso corpo etérico, né? Mas isso a gente vai ver depois. Então, você vai se curando com a energia, mas a gente já está encarnado, né? Então a gente primeiro precisa gerar energia, curar o nosso corpo astral, para que essa cura do corpo astral se reflita no corpo
mental duplo etérico, que depois vai se refletir no corpo físico. Né, Lila? Chico disse, né? O que ele disse? Que o corpo físico é o para-raio do espírito. Então você tem que curar o espírito. Né? Faça força para tal. Exatamente. Exatamente. Curar o espírito, curar o duplo etérico para depois você curar o físico. E é por isso que o câncer volta. Porque você curou o corpo. Você não curou o espírito. Porque a doença do câncer é mágoa. E a mágoa é consciência. E consciência não está na matéria. Está no espírito. Certo? Certo. Pois é. Chico tinha razão. Justamente isso. Corpo astral. As consciências do espírito que habitam este corpo são 7. Ah, mas 7 não está habitando o mental inferior? É. Ou era? Por quê? Te lembra que a gente está fechando a consciência 5? Né? Que é o que o pessoal fala aí de consciência 3D. Né? Certo? Temos consciência 3D. Aquela Márcia fala muito da consciência 3D e da consciência 5D, que nós temos que passar para a consciência 5D. Pois é, a consciência 5D é a consciência 6. E a consciência que a gente tem que eliminar ou fechar é a consciência 5. Ora, se a consciência 5 está aqui encarnada, precisa de um elemento de ligação, né? No astral, para fazer a ligação, né? Certo? E aí a consciência 6. Mas como a consciência 6 está vindo para cá, o corpo, como a minha e como a de vocês, certo? Vocês já fecharam as consciências 5 de vocês? Não? Então, terça-feira nós vamos ter que fazer aí, ó, as duas aí, para fazer isso. Aí, a 7 tem que tomar lugar da 6, com a 6 vai tocar no lugar da 5. E onde é que está a 7? Mental inferior. Vai ter que tomar lugar da 6. Onde é que está a 6? No astral. Então, ela tem que sair do mental inferior e passar para o astral. O espírito não tem sexo. Espírito tem sexo. Tem sexo. Não é bem sexo, mas tem polaridade. Tem a polaridade do sagrado masculino e tem a polaridade do sagrado feminino. Ele não tem sexo, ou seja, ele não tem órgão sexual. Mas não tinha, porque quem tem órgão sexual somos o corpo físico. Então, quando é ideoplástico, então o corpo, quando você desencarna, certo? Você tem sexo. Eu sou uma mulher, então, tem vagina. Sou homem, tem pênis. Certo? E se você se identifica com aquilo, pensa, forma. Entendeu? No astral, sim. Os espíritos, quando desencarnarem, seja, você que é uma essência feminina, vai voltar como um corpo feminino. Certo? Se nós tivéssemos aqui alguém que estava no corpo trocado, ele viria no corpo certo. Sim, assim. Certo? Com a personalidade 5 fechada, né? A personalidade que vai vir na personalidade corpo feminino, essência feminina, personalidade feminina. Certo? Ou
corpo masculino, essência masculina, personalidade masculina. Não vai existir mais essas. Não vai ter mais esses distúrbios. Não vai essas variações. Tá, Ah. mas e quando a pessoa nasce com os dois sexos trans? Mas é erro genético, já expliquei, é erro genético. Ela tem que optar por Sim, porque o mob dela tá afetado. O modelo organização biológico está afetado. Entendeu? Está afetado. E aí vem com isso. Isso também não vai acontecer mais. Certo? Também não vai acontecer essas anomalias genéticas. Tá, mas isso não sempre aconteceu desde quando Sim, sempre aconteceu porque faltava energia no sistema. com os animais. Mas falta energia no sistema. Nós tínhamos um problema de energia, nossos chakras não funcionavam direito. Então, não geravam a energia necessária para que os nossos corpos fossem perfeitos. Agora, eles terão energia mais do que suficiente para serem perfeitos. Ou seja, ninguém mais vai adoecer. Ou seja, falência das empresas farmacêuticas. É claro que você vai precisar de um acidente, cortou, não sei o que, pá. Tudo bem, mas dengue, esquece. Mas nós temos que se preparar Tá, mas nada por para mim. ficar na sexta dimensão. Mas nós não votaremos. Não, nós temos que nos preparar para a consciência 6. Tem, Para eliminar esse processo de certas doenças. é um processo energético. Processo energético. É um processo energético. Então vamos lá. O tipo 7 é a mais nova habitante, pois está tomando o posto do 6, uma vez que substitui o 5 no planos mais densos. É o que eu falei, né? O tipo 6 irá reintegrar a tipo 5 e passará a encarnar em corpos biológicos. Ou seja, depois de a gente reunir todos os fragmentos de uma consciência 5, para onde ela vai? Some? Não. Ela é reintegrada da onde ela saiu. Da onde ela saiu? Do 6. Certo? Para você ter uma ideia de tamanho, a consciência 6 mais a consciência 5, o mais forte que tem é de 1 quadrilhão. E a consciência 6 é de 1 decilhão de energia. De 1 quadrilhão para 1 decilhão, 1 quadrilhão é 10 elevado a 20. E, para ter uma ideia, e 1 decilhão é 10 elevado a 303. Então, a diferença é muito grande. Ai, ai. E esse aí tem a consciência em 2. Certo? E aqui, a tipo 5, que é a mais comum, né? Nas faixas vibratórias mais densas deste plano. Ou seja, todo mundo que está no umbral, nas trevas, são fragmentos 5. Ponto. Certo? Porque não tem condições de pensar, né? O pensamento é baixo e, né, como é ideoplástico, confusão mental, vai lá para baixo. Né? Simples. Porque quando a gente puxa um cara lá das trevas, como esse aí, você puxa
você puxa um fragmento 5 e você integra. O que a gente faz aqui? Então, a alma é abaixo do 5 ainda. Não, a alma é o espírito encarnado. Nós somos alma. É a parte encarnada do espírito. Ou a consciência encarnada do espírito faz parte da alma. E aqui temos uma explicação, tá? Que a gente vai acabar às 9 hoje, a gente vai conseguir, tá? Consciência superior, tá? Que está lá no mental superior, né? Tem a consciência 9, a consciência 8 que se desfragmenta. Estava desfragmentada até há pouco, mas elas já, todas as consciências 8 já se reuniram, não existe mais. Faz pouco tempo que isso foi conseguido, certo? Essa consciência 8 se unificou, então temos a 8, a 8A, a 8B, a 8C, a 8D, né? Certo? Então, essas consciências foram reunidas, né? Estão unificadas. E isso vai fazer com que a energia na Terra, as consciências da Terra, ninguém mais vai conseguir engambelar todo mundo com tanta facilidade. Então, os políticos que se cuidam, porque o pessoal vai começar a ficar esperto, certo? E aí temos a consciência 7, que ela está aqui e lá. Aí no plano astral temos a consciência 6, a consciência 5 fragmentada, 5A, 5B, 5C, e aí vai embora. A fragmentação da consciência 5 está entre 1000 pedaços e 10.000 pedaços, né? Os 1000 pedaços são aqueles mais inteligentes, os 10.000 são aqueles mais burros. Aquele pessoal que não consegue pensar, né? E você vê muita gente que não consegue pensar. São praticamente animais de estimação, né? Tem a energia sexual totalmente... vive praticamente como animais mesmo, né? Só naquele basicão, né? Comer, beber, dormir e sexo. Acabou. E novela da Globo, é claro. E novela da Globo. Entendeu? É isso. Não tem condição de raciocínio. Pô, imagina. É 1/1000 de uma consciência ainda pequena, né? Ou 10.000, a 10.000ª parte de um todo. Quer dizer, é praticamente nada. Não consegue raciocinar. Não consegue raciocinar. Aí quando vai juntando, né? Vai juntando, aquela consciência encarnada vai se juntando, vai melhorando, né? Vai melhorando a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de pensar, sua capacidade de sentir, né? E de raciocinar. Aí, né? Aí fica mais difícil você engambelar aquela pessoa, né? Certo? Porque ela vai começar a ter níveis de consciência cada vez maiores. Mas a pessoa tem que querer também. Agora é compulsório. Agora é compulsório. Tá? Antes queria, mas agora é compulsório. Você nota quando vai se juntando, na hora de juntando, você fica cada vez, você sente que a pessoa está cada vez mais forte, não está? Então, você sente, ele é médium e faz isso, né? O Diógenes, ele me ajuda aqui, certo? Ele sente a consciência crescer, ele sente a energia, ele sente clarear as ideias, ele sente, né? Melhorar, ter mais raciocínio, melhorar os sentimentos, melhorar tudo. Cara, um cara que tem uma consciência una. Uma correção aí na tua fala. Falou que eu te ajudo.
Quem te ajuda é eu que sou ajudado. Exercer esse trabalho aí, ó. Não é? Tá, tem Diógenes aí que não me deixa. Dionísio, desculpa. Tá, e a dupla material, né? São os corpos descartáveis. Porque quando a gente morre, a gente descarta isso aqui, ó. O corpo biológico é descartável e o corpo duplo etérico também vai embora. Ele se dissolve. Não tem mais o suporte físico no corpo biológico, o outro também não serve para nada, então ele se dissolve, certo? Corpo etérico é formado apenas para suporte energético e meio de comunicação. Por isso que os chakras estão no duplo etérico. Suporte energético. No corpo físico ou biológico, que eu gosto mais do corpo biológico, porque, são realizadas as ações que foram propostas no projeto reencarnatório. Ou seja, a gente está aqui para quê? Manifestação da divindade na matéria. Manifestar a nossa divindade na matéria. O que a gente está aprendendo? Como manifestar a nossa divindade na matéria. O que a gente está evoluindo? A forma de manifestar a nossa divindade na matéria. Ponto. Quem mandou? O próprio Deus. Certo? Certo? Duplo etérico. É um corpo intermediário entre o corpo astral e o corpo físico, constituindo-se como nossa fonte de saúde. Sua matéria-prima é o ectoplasma. É um deles, né? É uma das matérias-primas, é o ectoplasma. E é nele onde se situa-se os chakras. Beleza? Estou falando isso direto. A gente vai estudar os chakras mais na frente, né? Este corpo é desprovido de consciência, já falei. E é uma máquina automática que se autorregula, ou seja, ela tem uma inteligência, tem um controlador ali, né? Certo? E tem as mesmas funções e atributos do corpo duplo mental. Ou seja, fazer uma ligação entre dois planos, entre duas consciências. Aqui a consciência astral, da consciência física, e lá da consciência do mental inferior com a consciência do mental superior. Estão prestando atenção, né? Então, certo? Todos os pensamentos e emoções do corpo astral são transmitidos para o corpo físico e vice-versa. Por isso que é a comunicação. Certo? E como é daqui até Deus. De eu até Deus. De ti até Deus. Dele até Deus. De todos nós até Deus. Por isso que Deus é o iniciante. Ele está ligado em todos nós. Certo? Ele sabe tudo que todos fazem. Porque a gente está ligado nele. Certo? Ele é a grande central telefônica do universo. Sabe tudo, porque a gente está ligado nele. E como ele está fora da matéria, não existe tempo para ele. Então ele sabe de tudo, sempre. E se ele não souber agora, ele saber amanhã, ou o ano que vem, ou o mês que vem, tanto faz. Para ele não existe tempo. E esse é o grande problema. Sincronizar tudo fica mais difícil. Certo? Sincronizar o tempo aqui com o tempo do astral, com o tempo do mental inferior, com o tempo do mental superior, com o tempo do búdico e do átomo. E com o tempo que não existe tempo. Imagina.
sincronizar tudo isso. Não é fácil. Por isso que, olha a dificuldade que a gente está fazendo as coisas aqui. Nós estamos no tempo de Deus. Claro, o tempo de Deus é o que dá, né? Para sincronizar tudo, senão... Certo? Então, o tempo de Deus é por causa dessa falta e essa impossibilidade de sincronismo devido à falta de possibilidade de uma comunicação rápida. Tá? Então, por isso que a gente tem que aumentar a nossa energia para que a gente possa criar um canal maior, com mais possibilidades, porque por enquanto é telégrafo. A gente tem que botar fibra ótica, né? Certo? E aquelas fibra ótica que a gente tem agora aí de 200 MB, de 3 GB. Então, cuidado. Tá legal? Falta de comunicação, falta de sincronismo. Falta de sincronismo é no tempo de Deus. É quando é. Certo? Mas as coisas têm que sair. Se não é agora, é para a semana que vem, para o mês que vem, para o século que vem. Mas nós estamos na data limite, já passamos da data limite, né? 2019, segundo. Então agora vai ser. A gente já entrou no mundo de regeneração. Vamos fechar o mundo de expiação e provas. Está decretado. Nesse século ainda, talvez essa década ainda. Vamos lá. O corpo biológico em que habitamos através do nascimento, crescemos, vivemos e deixamos ao morrer. Ou seja, isso aqui. Não se apeguem, pessoal. Cuidem bem, mas não se apeguem. Certo? Por quê? Por que ele não pode se apegar? Porque o espírito não morre. Sim, porque esse corpo é do nosso espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo, tá certo? Somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem espírito. Então, esse corpo aqui tem que ser cuidado, tem que ser lavado, tem que ser tudo direitinho. Mas, pessoal, não se apegue. A gente vai trocar, vai pegar um novo corpo novinho em folha. O grande problema é que... não. E também a gente vai aprender. Quando a gente nascer, a gente vai nascer sabendo. Esse garoto nasceu sabendo. A gente vai sabendo. Nascendo sabendo. Né? Sem cor de barras tão pequeno. Não, a gente vai nascer sabendo. Tá? Esse corpo físico limita em 90% as capacidades de manifestação do espírito em relação à capacidade existente no corpo astral. Ou seja, o corpo astral é 10 vezes melhor que a gente, no mínimo. No mínimo. Tá? Certo? Por isso que a gente gosta tanto de dormir. Coisa boa. Né? O espírito forma a consciência tipo 3, tá? Que a utiliza para manter o corpo a funcionar. E que também atua controlando o corpo etérico. Então, a consciência 3, né, então estamos falando da consciência 5 que está sendo fechada, mas a consciência 3 está no nosso corpo. Alguns chamam de Merkaba, outros chamam de inata, outros chamam de qualquer coisa. Mas quando a gente dorme, o nosso corpo continua funcionando. Certo? Então, essa consciência 3, que é uma consciência animal, certo? Ela fica trabalhando, cara. Ela não para. Se ela parar, o que acontece? O corpo morre, exatamente. Certo? O corpo morre. É ela que combate, faz o sistema... Como é que é? Que combate as doenças? Imunológico. Ainda bem, o pessoal sabe. Né? O sistema imunológico funcionar, sem ela não ia funcionar. Né? E aí você quer ir daqui e ali. Se a nossa consciência
6 tivesse que controlar o corpo, meu Deus do céu. Certo? Aí, sobe o pé, agora sobe a perna, sobe, aí agora anda para frente, agora. E aí justamente, né, quando a gente está ensinando a coisa, o professor de karatê aqui sabe que o problema que é, né? Aprender um novo movimento, aí você tem que ensinar essa consciência 3 a fazer, depois que ela sabe, aí, eu só quero ir daqui até ali, aí, tudo bem. Tem um obstáculo, você nem vê, né? Porque não precisa, a consciência 3 vê e já resolve tudo. Simpático, pai simpático. Faz parte, mas isso é como ela se manifesta, mas ela controla todo o sistema, né? É a BIOS do computador. E esse plano é o mais denso da matéria, e aqui habitando, o Espírito finalmente cumpre a meta dada por ele e por Deus. Ou seja, ninguém aqui vai, não, eu quero me elevar, eu quero não sei o quê. Balela, você está no lugar certo, na densidade certa, fazendo a coisa certa, que é manifestar a essência divina nesse plano, nessa densidade, certo? Aqui está o espírito, aqui está o corpo átmico, certo? Aí dentro do corpo átmico, ou seja, né? Quando você tem o gás fica em volta, depois a água, depois o sólido. Então, o corpo búdico é mais denso. O corpo mental superior, o mental inferior, né? Não coloquei aqui Aí depois o corpo astral, com suas partições, certo? Tá aí as partições, né? O do João, a personalidade do João, a personalidade da Maria e a personalidade encarnada, sou eu, entendeu? Sois vós, personalidade encarnada, certo? E aqui está o duplo etérico, é claro, né? Certo? Porque o duplo etérico só tem a personalidade encarnada, porque a outra não está, a outra está no astral, certo? Corpo físico. Esse aqui. Ou corpo biológico. Não faz. Mas é o corpo do plano físico. Certo? Próximo. E aqui está exatamente aquele outro com átmico, búdico, mental superior, olha só, não tem nada. Aí o mental inferior, corpo mental inferior com as devidas 6, 7 e 8, 9, 8, 7 e seus 8 A, B, C, D e E, ou seja, também estão todos ligadinhos. E depois o corpo astral com suas personalidades múltiplas e o 6, né, que está no astral, e as 5 e as personalidades múltiplas todas aqui ligadinhas, né? Se lembra do papelzinho? Certo? O duplo etérico é só um e o corpo físico é só um. Por isso que o pessoal pergunta: pessoal, dá pra gente estar encarnado em 2 corpos ao mesmo tempo? Se for no físico, não. Mas se for no astral ou no mental inferior, sim. Certo? A pergunta é: não onde? Né? Sim, pode estar encarnado, ou seja, em um corpo, no mental. Isso aí a gente vê nas captações, né? Busca tudo isso aí. Na captação busca todo mundo. Certo? Nós somos únicos, não temos fractais iguais, semelhantes a nós em outras
outros lugares do planeta Terra ou não? Fractal, cara. Respondendo, fractal é a mesma coisa que fragmento. Certo? É sinônimo. Ou seja, você está aqui e o teu espírito, você é uma personalidade do teu espírito, tem tudo isso aqui de gente. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar. Ou seja, teu espírito pode estar em qualquer lugar. Você está aqui. O físico, o biológico está aqui, o resto não sabe mais. O cérebro, por isso que diz assim, errante, né? Certo? O espírito é errante, não é isso, o Lila? É errante porque você não sabe, não é que erre, é que é errante porque não tem lugar, não tem paradeiro certo, não tem endereço certo, né? E porque está errando também. Tem esse duplo sentido e os dois sentidos estão certos. Mas errando, tentando fazer o trabalho dele. Que é o trabalho dele? Manifestar a divindade no plano material. Caramba! Tá certo? Então está aqui todas elas. Certo? 14 o Espírito, 15 é Deus, né? 14 o Espírito, átmico, búdico, eu superior. 9, 8, 7, 6, 5 e 3. Aqui nós estamos no plano átmico, no plano búdico, no eu superior, lá no mental superior. Mental inferior tem esses dois, o 7 está fazendo a transição, o astral temos esses dois, mas esse está indo embora, e o 3, que está aqui. E o 4? O 4 já foi integrado no 5. Certo? Deus continua ali porque é um quadrinal. Porque a gente precisa aqui, aí quando o corpo morre, o 3 ele é reintegrado no próximo, ou no 5, ou no 6. E esse 3, na verdade, ele é o MOB que eu estava falando, modelo organização biológico, que é o 3, e a consciência 3. Que quando o corpo morre, ele é reintegrado no Você está mais no final do corpo. Então, ela tem que ser absorvida pelo 5. Ou, no futuro, vai ser reabsorvida pelo 6. E depois, quando você nasce, você recoloca a consciência 3 a funcionar. Legal, né? Bonito, né? E doido. Certo? Montar essa aula não foi nada fácil, porque eu tive que entender tudo isso. E pior, me permitir a aceitar isso. Mas tem muita lógica. Certo? Lógica tem. E como é em cima, é embaixo. Então, certo? Trimegisto para todo mundo. Leis herméticas. Funciona que é uma beleza.